Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Moraes revogou a prisão preventiva ao entender que os fatores que determinaram o encarceramento há um ano não se aplicavam mais. Silvinei Vasquez terá de cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de portar arma de fogo, sair do país ou usar redes sociais. Ele estava preso desde 9 de agosto do ano passado, sob a acusação de supostamente tentar interferir no resultado do segundo turno das eleições de 2022 para tentar beneficiar o então presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Carlo Cauti, hoje conosco, muito boa noite, seja bem-vindo, meu caro. Hoje, então, um ano, iria completar amanhã, da prisão de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e hoje, então, sai a notícia, a informação de que o ministro Alexandre de Moraes manda soltar o ex-diretor, mas com restrições, né, com tornozeleira eletrônica e demais medidas cautelares. Pois é, Paula, a única palavra que vem à mente no momento é finalmente, né? Porque depois de um ano já tinha passado o tempo demais. Muito boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, Silvia. Boa noite, Rodrigo Constantino. Boa noite para a nossa audiência. Uma prisão evidentemente ilegal pela duração e pelas modalidades, e ainda mais escandaloso, porque claramente alguém em Brasília deve ter ficado com vergonha de chegar no anúncio de um ano, né, no calendário, um ano redondinho de prisão. Evidentemente alguém começou a se perguntar se isso não seria uma forma de deixar constrangido alguém no Supremo Tribunal Federal. E mesmo após essa soltura, mesmo após quase um ano de prisão, e mesmo após essa soltura, não há ainda a apresentação de uma acusação formal contra Silvinei Vasquez. Há apenas investigações durante as quais ele ficou o tempo inteiro preso. Lembramos que para você ter uma prisão preventiva, a cada 90 dias essa prisão preventiva ela deve ser reavaliada, ou seja, a cada 3 meses tem que se perguntar por que está sendo presa essa pessoa e se essa pessoa deve continuar presa ou não. Silvinei Vasquez ficou preso quase um ano. Mas ainda hoje não sabemos do que ele é acusado, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes, publicamente, chegou a declarar que aquilo que supostamente teria sido feito no Nordeste não teria influenciado as eleições em 2022. Até porque, se a gente considerar também o corpo eleitoral brasileiro, apenas 30% do corpo eleitoral mora no Nordeste. Então, mesmo a matemática não favorece esse tipo de acusação de supostamente ter interferido, que teriam sido bloqueados no máximo 300 ônibus. Isso não acaba influenciando, mesmo querendo uma eleição. Mesmo assim, Silvinei Vasquez ficou na cadeia por quase um ano, perdeu 12 quilos e nem ele, hoje, que vai ser liberado, sabe o porquê ele ficou preso. É mais um caso, evidentemente, da série infinita de abusos que foram cometidos pelo Supremo Tribunal Federal a partir de 2022 com mais gravidade, e que alguém em Brasília começa a se perguntar se já não é um tempo de dizer um basta a todos esses excessos, a todos esses atropelamentos do direito e dos códigos de procedimento penal e civil no Brasil. Rodrigo Constantino, sua avaliação aí depois de um ano, ia completar amanhã, né? Silvinei Vasquez, então, recebe essa notícia hoje de que o ministro Alexandre de Moraes manda soltá-lo, agora, claro, com as medidas cautelares, com todas as restrições, uso de tornozeleira, impedido de usar as redes sociais, sem o passaporte, não pode se comunicar com os demais investigados, inclusive com o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, uma série de restrições que seguem em relação ao ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Solto pero no mútil, né? Deixa eu aproveitar e dar uma boa noite para o Carlo Cauti também, que eu acabei me confundindo e por hábito dei ao mestre Augusto e não a ele. E veja, eu vou na mesma linha do Cauti, né? Essa soltura não muito solta, né? Não muito livre para o cidadão Silvinei Vasquez, ela acaba vindo como uma espécie de licença, né? E tudo no Brasil está com essa impressão hoje. A gente tem que agradecer porque o ministro Alexandre, por algum motivo, achou que agora era a hora de soltar. Fez lá um cálculo, porque não tem critério.
Não tem critério objetivo, não tem critério dentro da lei, porque a prisão toda é absurda e ilegal. Então a gente tem que quase agradecer. Obrigado, Vossa Excelência, por ter acordado, talvez de bom humor, e ter promovido a soltura de alguém que nunca devia ter sido preso. E aqui cabe falar o seguinte, né, Paula? O Silvinei Vasquez, na minha opinião, pelo menos, ele está sendo perseguido esse tempo todo e continua sendo, né, cheio de cautelares absurdas, pelos seus méritos e não por qualquer demérito ou crime cometido, até porque não houve, aparentemente, qualquer crime. O próprio ministro Alexandre de Moraes foi à televisão e disse: ninguém deixou de votar por operações da Polícia Rodoviária Federal. Ele atestou isso publicamente, né? Então, por que está preso o Silvinei esse tempo todo? Por que ficou preso 1 ano? Eu sou da tese de que ele ficou preso porque a Polícia Rodoviária Federal bateu recorde de apreensão de drogas durante o governo Bolsonaro, porque o Silvinei Vasquez, basta dar uma olhada, tem um baita de um currículo, coisa rara no serviço público, na gestão do PT, mais rara ainda, né? Então ele foi perseguido porque ele incomoda e porque ele, de alguma forma, é associado ao Bolsonaro, à gestão mais técnica e tudo, e precisam dessa narrativa, né, do golpe, que contou com várias frentes de batalha, e a PRF entrou, então, nessa parada, enfim, parando aleatoriamente ônibus de eleitores do Lula. Coisa que não aconteceu, a gente viu e sabe que não aconteceu. 1 ano ia fazer de prisão preventiva, né? Qual é a ameaça que ele representa às investigações que seja, ao país como cidadão? Ele é um indivíduo periculoso, ele apresenta alguma ameaça, ele não pode mais ter arma, ele é um policial. Ele é um policial, inclusive, que, como eu disse, bateu recorde de apreensões de drogas no comando da PRF. Imagina quanto traficante, quanto bandido do crime organizado não odeia o Silvinei, não quer, de alguma forma, vingança ou retaliação. Ele preso já é um perigo. Agora, ele solto não pode ter uma arma para se defender como policial. Então, de novo, né, é tudo muito estranho, e mais um caso, infelizmente, de prisões arbitrárias e políticas em nosso país, que eu fico na dúvida, Paula, se o Maduro inveja o Brasil, a turma do poder no Brasil, ou vice-versa. Porque o Maduro é uma forma mais tacanha de expor a ditadura, de sequestrar a oposição à luz do dia, não precisar dar parecer do paradeiro da pessoa, porque já está, digamos assim, com as relações cortadas com o resto do mundo livre. Só tem a China, a Rússia, o Brasil e Cuba apoiando, né? Agora, o Brasil ainda tem esse manto, né, de legalidade, ainda tem esse verniz, essa pátina de democracia. Então, me parece que o golpe no Brasil foi mais bem dado. Vale lembrar, Silvio, só para a gente revisitar, que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, ele foi preso durante uma operação da Polícia Federal que foi batizada de Constituição Cidadã, ainda no ano passado, e a defesa chegou a apresentar 5 pedidos de soltura, e agora, então, hoje, temos a informação, a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, enfim, determinou a soltura de Silvinei. O que mudou depois de 1 ano dentro da cadeia, 1 ano cumprindo pena sem a acusação? Foram 5 pedidos de soltura, mas o que mudou do primeiro dia em que ele foi preso até hoje, na situação jurídica do Silvinei Vasquez? Sabe qual é a resposta? A menos que o ministro Alexandre de Moraes, que os investigadores da Polícia Federal tenham alguma carta que ninguém sabe, nos escaninhos secretos dos inquéritos secretos que se multiplicam e se comunicam de uma forma que nem a defesa, nem os advogados sabem. Aliás, às vezes, nem o Ministério Público, a figura do parquê, o responsável pela acusação, sabe. O que mudou? A menos que eles tenham alguma informação, a resposta é absolutamente nada. A prisão do Silvinei Vasquez, que tem um amplo currículo, uma formação sólida em várias áreas e dirigiu a Polícia Rodoviária Federal num momento incrível. A Polícia Rodoviária Federal, durante o governo Jair Bolsonaro, bateu recordes e em cima de recordes de apreensão de drogas em estradas, em fronteiras. Pois bem, mas qual seria o crime atribuído a Silvinei Vasquez? Durante a eleição, no segundo turno entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro, a Polícia Rodoviária teria feito blitz em algumas regiões
que, segundo os investigadores, seriam redutos petistas, ou seja, os ônibus foram parados em barreiras para averiguação, algo que é absolutamente comum em eleição, porque sim, deve haver esse tipo de inspeção dentro de ônibus, dentro de carros, não importa qual é o veículo automotor, mas sim, há casos no longo histórico eleitoral brasileiro de dinheiro para corrupção, para compra de votos, aliás, inclusive troca de cesta básica, de presentes, é o voto de cabresto, algo muito comum na história política brasileira nas regiões Norte e Nordeste. Vamos lá. A polícia teria feito isso em regiões dominadas não, a palavra correta é, onde estão concentrados eleitorados do PT. Como chegar a essa conclusão? Bom, com base no resultado do primeiro turno. Vamos lá, o sujeito votou no primeiro turno, ele não pode mudar de ideia de candidato no segundo turno? Quem garante que ele estava indo votar de novo no candidato do primeiro turno? Primeira pergunta que jamais será respondida. Segunda pergunta que entra aqui. Ao longo do dia da votação do segundo turno, eu me recordo, porque estávamos todos trabalhando na apuração, me recordo do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, dar não uma, mas 2 ou 3 entrevistas coletivas. Uma delas ele anunciou, sim, a existência dessas barreiras, bloqueios, blitz, chame como quiser, mas ele disse, ao final, na última entrevista coletiva, nenhum eleitor foi impedido de cumprir o seu papel democrático, nenhum eleitor deixou de votar. Pois bem, então por que o Silvinei Vasquez está preso? Por um crime que o próprio ministro não deixou claro que não aconteceu. Então é uma pergunta básica. O Silvinei passou tanto tempo assim na cadeia porque era um homem de confiança do governo Jair Bolsonaro à espera de uma delação premiada, algo que incriminasse o presidente Jair Bolsonaro. Algo que, depois de 1 ano e 7 meses de governo Lula, desse consórcio que envolve o judiciário, as altas cortes superiores, a imprensa tradicional e o Palácio do Planalto não descobriram nada, além das cortinas de fumaça, como eu disse agora há pouco, que estão evaporando, que estão sumindo e se perdendo ao vento e ao tempo. Por fim, quero destacar aqui que nós ouvimos e noticiamos recentemente que o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, aquele que conseguiu cruzar a Praça dos Três Poderes, se aposentando do Supremo Tribunal Federal numa escala na advocacia para uma empresa que tem interesses no Supremo Tribunal Federal e depois vira ministro da Justiça, ergue a plaquinha, o Flávio Dino pega a plaquinha e eles trocam ali de lugar, né? É isso que aconteceu. Um sai do Ministério da Justiça, o outro do STF, cruzam a praça e sentam em lugares diferentes. O ministro Ricardo Lewandowski tem ali uma proposta para mudar o nome da Polícia Rodoviária Federal para Polícia Ostensiva Federal, a guarda pretoriana do PT. Nada mais parecido com a Venezuela.